Isaías capítulo 9, no seu versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É necessário que a gente compreenda que, de acordo com o livro de João, no seu capítulo 1, versículo 1, 2, 3, abaixo, o versículo 1 vai falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo enviado como verbo esse que transformou-se em carne, que se fez carne, que se fez homem, pessoa. A palavra que Cristo, o evangelho que Cristo, ele fez-se pessoa. O verbo tornou-se uma pessoa, um homem. Esse verbo é o Filho do Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo ele é o Deus Todo-Poderoso. Pois o Filho é o Alfa e ele é o Ômega. Ele é o que há de vir, o que reina e governa para todo e sempre. Amém? Amém. Aqui no livro de Isaías, no seu capítulo 9, versículo 2, nós vemos uma palavra muito, mas muito abrangente. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que povo é esse que estava em trevas? Que povo é esse que estava mergulhado em trevas? E que luz era essa? De forma clara nós vemos no livro de Mateus capítulo 10, Cristo Jesus está ali conversando com seus discípulos. E durante esse período em que Cristo está ali com seus discípulos, Cristo Jesus está dando aos discípulos orientações de forma a cumprirem uma missão. E durante o diálogo, diante da conversa que Cristo está tendo com seus discípulos, Cristo está dizendo aos seus discípulos: vocês vão, mas vocês não vão ter com os samaritanos, vocês não vão ter com A, B, C, D, vocês vão diretamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que povo é esse que estava em trevas? Que povo é esse que estava em densas trevas? São as ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo por ele escolhido, o povo judeu. Amém, igreja? Amém. Entenda que no passado, o único povo que havia sido escolhido por Deus na terra era unicamente o povo judeu, o povo israelita, só. Toda pessoa que nascesse fora do povo judeu era considerado gentio, Mas a crucificação, a morte de cruz do Messias, de Cristo Jesus, trouxe a existência da graça. E essa graça foi estendida para todos nós. Amém? Amém. Aqueles que não eram judeus, uma vez recebendo Cristo como seu Senhor e único Salvador, pela fé, tornaram-se também judeus. Hoje, pela fé, o mesmo pai dos judeus que Abraão, também é nosso pai. Jacó e Isaac, que são os patriarcas, os pais dos judeus, também hoje são nossos pais, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. A morte de cruz de Cristo Jesus deu abertura para que aqueles que anteriormente não fossem judeus, pela fé em Cristo Jesus, tornassem também um judeu. E hoje, pela fé, nós somos um povo judeu. Entenda, meu querido, o povo judeu estava perdido. O povo de Israel estava em densas trevas. E Deus lá do alto, o Todo-Poderoso, olhou para a terra e ele enxergou na terra aquele homem, aquela mulher que por ele fora escolhido, perdido, morto, sem esperança. E Deus, por amor, enviou seu único filho para poder salvar aquele homem e aquela mulher que por ele foi
for escolhido. Amém? O livro de João, capítulo 1, repito, versículos mais abaixo, vai dizendo que Cristo Jesus é a luz dos homens. Ele veio para buscar os seus, para resgatar os seus, para resgatar os perdidos, para trazer de volta até ao Deus Pai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele apresenta-se como a luz, a única luz que resplandece sobre as trevas, a única esperança do homem que está sem esperança, a única salvação de quem não tem vida, a única felicidade, alegria para quem não tem paz de espírito, é Cristo Jesus. Só que esse Cristo Jesus veio para salvar os perdidos, para salvar aqueles que estão em densas trevas, mas nem todos o receberam. Nem todos que estavam mergulhados em densas trevas compreenderam que Cristo Jesus, o homem que estava ali diante dele, aquela luz que brilhava, era o Salvador. Muitos não compreenderam que Cristo era o Messias, que o Messias era o Cristo, aquele homem que havia sido gerado pelo Senhor Espírito Santo e concebido por Maria. Muitos não compreenderam, mas o tempo passou, e olha que o filme se repete. Da mesma forma que o povo judeu, o povo escolhido, estava em densas trevas, e Cristo Jesus, por amor, abandonou os seus, desceu para resgatá-los. O tempo passou, e o mesmo que Cristo fez com aquele povo, também fez com cada um de nós. Amém? Amém. Quem nós somos? Nós somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem nós somos? Nós somos judeus pela fé. Amém? Amém. A graça que veio por Cristo, que foi liberado pela pessoa do Senhor Jesus, permitiu-nos ser filhos de Abraão. Eu sou um filho de Abraão. Você é um filho de Abraão. E entenda, o homem quando nasce, toda pessoa que tem um chamado por Deus, quando nasce, essa pessoa traz consigo uma marca. Essa marca chama-se estrela. Quando minha mãe me concebeu, minha mãe sem perceber, ela acabou concebendo uma criança essa que recebera da parte do seu Criador uma estrela. Você nasceu com uma estrela. Por isso é que Satanás foi lutando para matar você, foi lutando para tomar a sua vida quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Porque Satanás já havia enxergado a luz, a estrela, a marca que o Deus Pai, por meio da pessoa de Cristo Jesus, já havia colocado em você, quando ainda você nem mesmo sabia que viria a existir. Amém? Amém. Só que o tempo passou, nossas mães nos conceberam, nós nascemos, crescemos, mas distante de quem? Distante do Criador. Ouvimos falar desse Cristo Jesus, ouvimos falar da palavra dele, ouvimos histórias ao seu respeito, mas ainda assim, durante alguns anos nós resistimos ao seu chamado, andamos com nossos próprios pés, andamos dizendo sim à nossa própria natureza, aos nossos prazeres carnais, porque a gente não sabia quem realmente nós somos e por que nós existimos. Eu, por exemplo, cresci não sabendo que pela fé eu era um judeu. Não sabia. Eu, por exemplo, cresci não sabendo que eu era um descendente também pela fé em Cristo Jesus de Abraão. Não sabia. Foi preciso esse Cristo que me criou no ventre da minha mãe abrir as Sagradas Escrituras e mostrar para mim quem verdadeiramente eu sou. Amém?
Porque se Cristo não mostrasse para mim quem eu sou, até hoje estaria eu perdido, até hoje estaria você perdido. E notemos que aqui o profeta Isaías, na verdade, ele está apresentando uma profecia. Essa profecia vai se cumprir lá na frente, quando Cristo Jesus se tornar homem grande. E vamos encontrar o mesmo que nós estamos lendo aqui em Isaías 9, versículo 2. Nós vamos encontrar escrito no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16. O profeta Isaías profetizou. O tempo passou, Cristo Jesus nasceu, e lá na frente agora Cristo está um homem grande, e tudo quanto nós estamos vendo aqui em profecias está se cumprindo no livro de Mateus, capítulo 4, no seu versículo 16. Eu vou ler aqui o livro de Isaías 9, versículo 2. Depois vamos pular para o Mateus 4, 16, para que a gente possa compreender o cumprimento dessa profecia que foi apresentado pelo profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. As ovelhas perdidas da casa de Israel viram uma grande luz. E quem era essa luz? É a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Amém. O povo que andava em treva somos nós. O povo judeu, o povo israelita, o povo gentio. Amém? Amém. Quem é que está em treva? Toda aquela pessoa que não tem a vida presa no Evangelho de Cristo, nos mandamentos do Messias, do Cordeiro. Toda pessoa que anda segundo o seu bom prazer, de acordo com a sua própria natureza, essa pessoa está em trevas. Está em trevas. E é para essas pessoas que Cristo Jesus se manifestou. É para essas pessoas que a luz brilhou. Amém? Amém. Pessoas que não tinham vida, pessoas que estavam mortas, sem esperança, sem luz. Amém? Amém. São para essas pessoas que Cristo Jesus se manifestou. Foi para nós que Cristo Jesus brilhou a sua luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Quais são as pessoas que andavam na região da sombra da morte? Que sombra da morte é essa? É o mundo. Amém? Quando nós andamos na sombra da morte, isso é de acordo com os caminhos do mundo, de acordo com os caminhos que o mundo nos apresenta, nos oferece, nós estamos andando na sombra da morte. Amém? Os que habitavam na região da sombra da morte, os que habitavam no mundo, os que viviam de acordo com os prazeres do mundo, os que andavam segundo os seus bons prazeres, segundo os seus desejos carnais, segundo as suas próprias vontades. Para essas pessoas, a luz de Cristo Jesus resplandeceu. Nós estávamos distantes do Senhor Jesus Cristo. Olhando para o livro de Mateus, versículo 16, Mateus 4, versículo 16, vamos ver aqui se cumprindo o que fora profetizado pelo profeta Isaías. 4, versículo 16. Cristo Jesus agora está um homem grande, e Cristo Jesus aqui está desempenhando o seu ministério. Amém? Amém. Versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Está se cumprindo ou não a profecia? O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque é um dos profetas que muito falou a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de Cristo Jesus nascer. E nós vemos aqui Cristo Jesus indo em direção às almas que estavam onde? Mergulhado em trevas. Pessoas que estavam caminhando em direção
a morte. O pecado gera a morte. O amar o mundo constitui a pessoa inimigo de quem? De Deus. Então, se nós estamos amando o mundo como inimigo de Deus, nós somos, o mesmo Deus Pai enviou o Filho para poder nos resgatar e nos levar até o seu Pai. Amém? Amém. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, a luz resplandeceu sobre eles. E a partir daqui eu quero apresentar aquilo que está ligado à minha vida. Vocês vão compreender, vocês vão entender do grande calabouço que Cristo Jesus, na verdade, teve de entrar, resplandecer a grande luz que Ele é, para poder resgatar não só a mim, mas para resgatar minha mãe, meu pai e toda a minha família, toda a minha casa. Eu disse ontem que o que eu vou apresentar para vocês hoje nessa mensagem, o que vou partilhar convosco hoje, na verdade é voltado à gratidão. Aquilo que eu apresentar para vocês relativamente ao meu passado, vocês vão compreender o porquê do tema hoje, gratidão. Gratidão. Mas antes de eu falar a respeito do passado, de onde Cristo me tirou, de onde Cristo tirou meus pais e meus irmãos, eu quero trazer a palavra, eu quero repetir a palavra que fora mencionada ontem pelo pastor Cristiano durante a pregação. Teve uma palavra que ele proferiu e eu peguei naquela palavra e eu anotei. E eu quero começar aqui. Não se define uma pessoa por um erro. Não se define uma pessoa por um erro. Uma falha minha não me constitui servo de Satanás. Um erro meu não me torna servo de Satanás ou filho dos demônios. Não. Entenda, meu querido. Eu vou me constituir servo de Satanás e filho da perdição se eu viver mergulhando no pecado. Se de forma contínua eu levar a vida mergulhando no pecado, aí sim, não existe cristão que não peca. Não existe homens de Deus que não falham. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Se nós prestarmos atenção de Gênesis ao livro de Apocalipse, se nós começarmos a meditar a história de todos os profetas e apóstolos, vamos encontrar na história só um Deus justo, uma única pessoa que veio e não pecou, só uma, Senhor Jesus Cristo, só. Tirando a pessoa de Cristo Jesus, todos pecaram. E é aí aonde eu entro abraçando os meus filhos na fé. E é isso que muitos não entendem. Eu vou abraçar os filhos na fé, errando hoje, errando amanhã, depois da manhã. Eu sempre estarei contigo. Porque o teu único erro não define você como um servo do diabo. O teu único erro não descreve, não define você como servo dos demônios. Não! Todos nós erramos. Todos nós falhamos. E aonde é que Cristo Jesus foi me buscar? Aonde é que Cristo Jesus foi buscar os meus pais, a minha família? Mergulhado em vários pecados. Amém? Amém. Em vários pecados. A luz resplandeceu sobre as trevas. No passado, o tempo passou. 2000 anos depois, Cristo Jesus me criou, criou meu pai, criou minha mãe, criou meus irmãos. A mesma luz que resplandeceu no passado ao povo judeu, é a mesma luz que resplandeceu sobre a minha casa e em minha família. Eu disse logo no princípio dessa mensagem, todos nós nascemos com uma marca da parte de Cristo Jesus.
Todos nós nascemos com uma estrela. Dê tua atenção, por favor, em nome do Senhor Jesus. E essa estrela que Cristo pôs em nós, quando fomos gerados, quando nossas mães pela primeira vez nos pegou e nos pôs em seu braço, Satanás, o inferno se levantaram para poder nos matar. Minha mãe conta que de todos os filhos, eu sou um dos filhos que muito trabalho eu lhe dei. Nas madrugadas, eu não deixava minha mãe dormir porque era aquela criança, aquele bebê que chorava a madrugada toda. E uma das crianças que muito e muito adoeceu. Quando Cristo Jesus não é conhecido pelos pais, os pais acabam sofrendo. Porque o problema que poderia se resolver com o joelho no chão em oração, chamando e clamando pela pessoa de Cristo Jesus, a pessoa busca outros mecanismos para a resolução daquele problema. Meu pai não conhecia o Cristo que a minha mãe, do seu jeito, conhecia. E hoje eu falava com a minha mãe no celular, e eu falei para minha mãe o seguinte, eu disse: mãe, é incrível, sabe? Nos lugares por onde eu tenho passado, eu raras vezes falo do meu pai, é como se ele nem existisse. Eu quando venho para dar um testemunho, eu falo muito da minha mãe. É mais a minha mãe que aparece, é a minha mãe que aparece. E há pessoas que já se questionaram: mas o teu pai vive ou está morto? Eu digo: não, meu pai vive. Por quê? Não, é que o pastor fala muito da mãe e não do pai. Eu falo muito da minha mãe porque a minha mãe foi o canal que Cristo Jesus usou para poder me levar a conhecê-lo. Não foi meu pai que Deus usou para conhecer Cristo. Foi minha mãe. Ela foi o vaso que Deus escolheu para poder me apresentar o Criador. Ele como Criador. Amém, igreja? E nessa conversa eu lhe fiz lembrar, eu disse: mãe, a mãe lembra quando em uma noite no quintal, na esteira, a mãe sentada, e estava ali eu juntamente com meus irmãos menores também sentados, e naquela noite apareceu uma lua, e em volta da lua tinha aquela roda gigante, branca, e a mãe falou para mim que estava acontecendo o juízo final. Quando eu falei juízo final, minha mãe disse: não, eu não falei juízo final, eu falei julgamento, juízo. Eu disse: sim, a mãe falou de juízo. Ela viu que eu lembrei. Eu disse: mãe, eu nunca esqueci. Foi naquele dia, naquela noite, que a mãe, pela primeira vez, falou-nos a respeito de Cristo Jesus. Sendo eu ainda menino, aquilo mexeu com o meu coração. Na verdade, meu querido, a luz que é Cristo já estava começando a resplandecer sobre as trevas que estava dentro da minha casa, na minha família, mas eu não havia percebido porque era um menino, meus irmãos não haviam compreendido porque eram meninos, e minha mãe também não sabia. Ela simplesmente sabia que estava nos apresentando a história de Cristo Jesus. Falou-nos a respeito da crucificação. Ela falou que Cristo Jesus morreu por nós. Na verdade, era o Senhor Espírito Santo que já estava começando com a sua obra dentro do meu lar, dentro do lar dos meus pais, mas eu ainda não sabia, nem minha mãe sabia, que Cristo na verdade estava paulatinamente entrando e manifestando o seu poder entre a minha casa. Aquela palavra ficou cravada dentro do meu coração. Mas ainda antes que eu possa avançar, eu quero dizer o seguinte, igreja. Algumas pessoas que alegam hoje serem bêbados ou alcoólatra, porque um dia o pai foi alcoólatra, mentira. Aquelas pessoas que dizem: eu me tornei uma meretriz, uma prostituta, porque eu vi minha mãe andando com vários homens, mentira. A pessoa que hoje tornou-se idólatra,
mesmo crescendo em um lar de idólatras, tornou-se idólatra não é simplesmente porque foi influenciado pelo pai ou pela mãe. Nós temos o livre-arbítrio. A pessoa, repito, que é prostituta hoje, que alega estar nessa vida porque a mãe, a tia, a avó, ou com a pessoa com quem ela cresceu, fazia vida, hoje ela diz: eu faço vida porque eu cresci em um ambiente assim, por isso eu também faço vida. Não. Isso é mentira. Isso é mentira porque eu vi meu pai, eu cresci dentro de um lar aonde meu pai fumava lhamba. Mas eu estou aqui, eu nunca fumei. Nunca fumei antes de conhecer Cristo e nunca fumei depois de conhecer Cristo. Mas eu vi a lhamba na banca do meu pai, no quarto. Eu abria a gaveta e eu via a lhamba aí. Meu pai fumava em casa, dentro de casa, fora de casa. Meu pai bebia. Meu pai cresceu não sendo amigo dos filhos. Mas quem olhar para mim, eu particularmente, olhar para os meus irmãos, eu e meus irmãos, nós somos amigos dos filhos que Deus nos deu. Não só filho no sentido físico, sangue, como também filhos espirituais. Por que eu não sou como meu pai? Eu vi meu pai fumando, eu vi meu pai me bebendo. Eu cresci dentro de um lar onde eu vi meu pai batendo minha mãe, discutindo com a minha mãe. Mas eu não sou esse tipo de homem. Eu não me tornei esse tipo de homem. Por que, igreja? Porque nós podemos muito bem escolher, amém? Escolher sermos pessoas diferentes. Entenda, meu querido. O oleiro é um. O oleiro é um. O oleiro não tem poder, nem tampouco habilidade para trazer à existência um só vaso. Quem é o oleiro? Das suas mãos ou de suas mãos, ele pode muito bem produzir todo tipo de vaso. Uns maiores e uns inferiores. Uns mais belos que outros. Certo? Mas todos eles serem produzidos com a mesma massa. O que Deus quer transmitir para você hoje, entenda. O Wilson não é o Edgar. O Edgar não é o Salomão. O Salomão não é o Paulucho. A Maria não é a Jade não é a Rosa não é a Natália, a Beltrânia ou Cicrânia, entenda. Esse Deus chamado Cristo, Ele é o oleiro, e das mãos desse oleiro, muitos vasos foram o quê? Feito, formado. Mas entenda, cada vaso é um vaso. Logo eu estou dizendo o seguinte: o teu coração não é semelhante ao coração do teu irmão da tua esquerda e da tua direita. O Savimbi nasceu e cresceu e tinha um coração ruim. Se o coração do Savimbi era idêntico, era o mesmo coração que o pai dele tinha, então por que nós não vimos a mesma história que é aplicada, a mesma história de vida que Savimbi levou aqui na terra? Por que nós não vemos também no pai dele? Porque cada pessoa é uma pessoa. Você é você e eu sou eu. Amém? Amém? Então dizer não, eu sou prostituta porque a minha mãe é, mentira. Eu bebo porque vi meu pai bebendo, mentira. Eu bato minha esposa porque cresci no lar onde meu pai batia a minha mãe, mentira. Você não é seu pai. Você é você. Por isso é que no dia do juízo final, quem vai responder pelos seus atos, pelas suas ações, é você, não é seu pai. O teu pai vai responder pelas ações dele. A tua mãe vai responder pelas ações dela.
E cada indivíduo, isso é, cada vaso, estará de forma individual respondendo à pessoa de Cristo por si mesmo. Naquele dia ninguém vai dizer para Cristo: Senhor, me tornei meretriz, prostituta, adúltera por causa do pai, da mãe, da tia, da avó. Mentira. Isso não vai salvar a pessoa da condenação eterna. Eu me converti e meu irmão não se converteu, e no dia do juízo final estamos aí os dois. Não, Senhor, não me converti porque meu pai também não era convertido. Isso não vai livrar você da condenação, do juízo eterno. Você é você. Amém? Amém. Eu sou eu. Cada um responde por si mesmo. Amém? Amém. Quando menino, minha mãe nunca foi da chupeta. Satanás entrou em minha casa de tal maneira que, de forma que paulatinamente foi puxando a minha mãe para a bruxaria. Eu já apresentei isso para a igreja. Eu vou resumir aqui, depois vou tocar em um ponto que você nunca ouviu. Satanás entrou na minha casa, tirou a voz da minha mãe. Minha mãe acordou uma manhã muda, abria a boca e as palavras não saíam. E uma pessoa chegou diante da minha mãe e falou para ela: sabe por que você perdeu a voz? Porque você tem rejeitado servir os santos. Os santos têm buscado, têm chamado por você para servi-los, mas você tem rejeitado. Os espíritos dos nossos antepassados querem que vocês para e os aceita, porque você foi escolhida. E minha mãe continuamente dizia: não, eu não creio nisso, eu não aceito isso, porque para mim isso não passa de demônio. No pouco conhecimento bíblico que ela tinha, minha mãe já rejeitava. Mas naquele dia, minha mãe acordou muda. A voz foi. Tentava se comunicar conosco o dia todo e a voz não saía. E minha mãe não teve uma outra opção a não ser o quê? A não ser aceitar. Uma semana, 2 ou 1 mês depois, madrugada, ou 23 horas, eu vi quando algumas pessoas vinham para casa e foram fazendo rituais. É música daqui, é música dali, preparam isso, preparam aquilo, é fuba, é galinha, é cozido e assado. E no fim de tudo levantaram uma mesa. E na altura tinha eu aproximadamente 11 anos de idade. Eu lembro de tudo que eu vi naquela noite. E eu menino ainda, aí próximo da mesa, minha mãe sentada. Os supostos espíritos de santo tomaram o corpo da minha mãe, entenda. Só existe um espírito que é santo, que é a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E todos aqueles que estão com Ele no reino dos céus. Amém? Amém. Os 24 anciões e toda a classe angelical, o Deus Pai, o Deus Filho, eles sim, eles são os santos. E entenda, nenhum arcanjo, nenhum anjo, nenhum querubim ou serafim desce do céu para tomar o corpo da pessoa para poder se comunicar. O único que mantém comunicação com a sua igreja é a pessoa do Senhor Jesus, por meio da pessoa do Senhor Espírito Santo. Nesse momento, enquanto eu prego, é Cristo Jesus que se comunica, que fala com sua igreja por meio da sua criação, por meio do seu vaso. Agora, dizer que o Espírito de um santo toma uma pessoa e põe ali uma mesa com um prato, garfo, faca,
mata galinha, põe aí uma katana. Tudo isso não passa de magia negra, bruxaria. E minha mãe estava ali sentada. Eu disse no início e eu repito, minha mãe nunca foi de beber, de consumir bebida alcoólica. Não, nunca foi, até hoje ela não bebe. Minha mãe não fuma, nunca foi de fumar. Mas naquele dia, naquela mesa, os supostos espíritos de santo levaram minha mãe a beber e a fumar, um cigarro atrás do outro. Eu, menino de 11 anos, aí próximo daquela mesa, para ser sincero, por um instante eu me questionei, mesmo não conhecendo Cristo. Minha mãe não fuma, minha mãe não bebe, como é que ela está bebendo e está fumando? Que espírito é essa que está dentro dela? E quando tudo aquilo passou, ela voltou ao normal. Minha mãe pôs bastante água na boca para poder tirar aquele hálito, aquele cheiro de bebida, aquele cheiro de cigarro. E as pessoas que estavam ali foram contando para ela tudo o que aconteceu, lhe explicando. E minha mãe chorou. E chorou, chorou e chorou muito. Porque ela sabia que aquilo que havia acontecido, primeiro, é que durante muitos anos ela rejeitou. Segundo, aceitou porque lhe tiraram a voz. E terceiro, ela chorava porque sabia que ela estava exatamente em um lugar que ela nunca desejou estar. E por fim, porque ela sabia que aquela desgraça, quando um pai ou uma mãe recebe, depois agora são os filhos, depois começa a ir de geração para geração. E minha mãe sabia de tudo isso, e ela não queria que isso se propagasse dentro da família. E durante esse período, a partir daí, minha mãe não parou. Ela foi buscando auxílio, mecanismo de como se livrar daquilo. E antes que eu possa falar do livramento, agora vou entrar em um segundo campo, de forma a apresentar aquilo que você nunca ouviu. E eu vou dizer assim, depois da pessoa do Senhor Jesus, minha mãe é minha segunda heroína. Eu tenho um grande respeito pela mãe que Deus me deu. Deus me deu não só uma mãe, Deus me deu uma fuzileira. Minha mãe é militante, grande militante. Amém? Amém. Grande guerreira. Hoje entendo porque os filhos que ela tem também são pessoas que não param, são pessoas que lutam. Cristo Jesus me colocou no ventre de uma mulher e agradeço a Deus por não escolher uma outra mulher. Agradeço a Deus por ter escolhido exatamente essa mãe de mim. Minha rainha, minha princesa, meu diamante, meu ouro, minha grande riqueza, minha mãe. Tem vezes que eu paro e penso e olho para ela. Eu lembro quando ela fez 30 anos de idade, aquele rosto dela, aquele rosto bonito de jovem, ainda cravado aqui na minha memória. Hoje ela já está caminhando, né, para o adeus, vou para o céu. Já está velha, não tão velha assim, mas está velha já, porque agora está com ruga. Mas ainda assim, é uma mãe amiga, é uma grande conselheira. É aquela mãe que não depende do pai para poder colocar pão na mesa. Não depende do homem, do marido, do esposo para poder colocar pão à mesa. Minha mãe não é desse tipo de mulher, não. Minha mãe se vira. Mesmo as circunstâncias, ele dizendo aqui não tem pão, ela diz não, eu creio que se eu bater o pé aqui, bater o pé aí, vai aparecer pão, eu creio nisso. Eu cresci com uma mãe assim. Agora entenda, houve um momento em que as trevas haviam tomado a minha família de forma muito pesada.
ao ponto de Satanás levar a consciência do meu pai. Durante 7 meses, meu pai ficou louco. Meu pai perdeu a cabeça. Uma noite meu pai me pegou meu irmão que me segue, enquanto minha mãe pegava nos demais irmãos meus, os menores, enquanto minha mãe fugia com eles, meu pai me pegou meu irmão e me amarrou em uma cadeira de fita. Sabe aquelas cadeiras antigas para descanso, que tem aquela fita? Eu lembro muito bem, a fita era vermelha. Meu pai me pôs deitado ali com meu irmão e nos amarrou. Meu pai pegou gasolina e pôs ao lado. E ele saiu, foi buscar fogo, porque minha mãe viu que meu pai queria me matar queimado juntamente com meu irmão que me segue, Pastor Gildo. Minha mãe pegou em tudo que produzia fogo em casa e ela escondeu. Meu pai correu atrás dela e não apanhou. Saiu e foi para a casa da vizinha buscar fogo. Só que ele foi com papelão. A vizinha pegou algumas brasas e colocou no papelão. E ele levava aquele papelão ao nosso encontro para poder nos queimar vivo. E Deus fez com que aquele fogo furasse aquele papelão. Enquanto aquele negócio caiu por perto, não tinha mais um objeto para ele poder apanhar aquele fogo, aquela brasa de fogo que ali estava. Meu pai saiu. Enquanto ele foi atrás, minha mãe veio e apagou aquela brasa de fogo. Quando ele vai ao local onde estava eu amarrado com meu irmão para sermos queimados por ele, nós já não estávamos lá, porque uma outra pessoa que minha mãe fez perceber o que estava acontecendo nos tirou daquele lugar e fugiu conosco. O tempo passou. Meu pai amarra uma corda, só para vocês verem o quanto o diabo tomou a minha casa, a minha família. Para vocês verem de onde Cristo Jesus me tirou. Repito, o povo que estava em treva viu uma grande luz. Os que estavam mergulhados em densas trevas, resplandeceu-lhes a luz. Ai de mim, ai dos meus irmãos, da minha família, se Cristo não existisse. Cristo Jesus é tudo que eu tenho. Cristo é tudo que a minha família tem. Por isso é que a mensagem de hoje é gratidão. Gratidão a quem? Gratidão à pessoa do Senhor Jesus. Amém. Por ter resplandecido a sua luz dentro das grandes trevas que estava no meu lar, no lar dos meus pais, dos meus irmãos. Glória a Deus. Um outro dia, meu pai amarrou uma corda. Por que minha mãe não desistiu de acompanhar meu pai, mesmo louco? Por quê? Minha mãe pensou o seguinte, porque pensamentos de desistência ela teve. Houve um momento em que ela pensava assim: eu vou parar de lutar para que esse homem se torne um homem são. Mas ela pensou mais em nós, como filho. Meus filhos vão crescer. Se eu não lutar, se eu não fazer alguma coisa em favor a esse homem, implora a vida desse homem, o que eu vou dizer aos meus filhos? O que eu vou falar? O que eu vou responder para eles? Porque o tempo vai passar, eles vão crescer e vão perguntar: mãe, cadê meu pai? Eu vou dizer o que? Teu pai morreu, ficou maluco, morreu? Morreu porque eu, como vossa mãe, não lutei, não fiz absolutamente nada. Agora entendo porque que Cristo Jesus, apesar desse coração do céu, ainda assim me deu um coração semelhante ao coração da minha mãe. Minha mãe é aquela pessoa que perdoa com muita facilidade e ama as pessoas com muita facilidade.
Minha mãe é aquele tipo de pessoa que abraça todo mundo que dela se aproxima. Ela tem um coração muito e muito grande. Ela que me ensinou que a mãe do outro é minha mãe, pai do outro é meu pai. Ela que me ensinou que o irmão do outro é meu irmão. Ela que me ensinou que em todo lugar aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho de respeitar as pessoas e não posso cometer, não posso errar, não posso tirar o que não me pertence. Aprendi com minha mãe. E minha mãe disse: eu não desisti porque eu sabia que um dia vocês poderiam perguntar a respeito do vosso pai. Por isso eu continuei lutando. Um dos dias ele amarra uma corda dentro da casa. E ele põe aquela corda no pescoço e empurra a cadeira. E meu pai estava ali na corda morrendo. Minha mãe veio correndo, pegou nos pés do meu pai e levantou. Chamou por uma outra pessoa, veio e ajudou. Tão logo minha mãe corta aquela corda, cortou a corda e minha mãe saiu correndo. O homem que ajudou minha mãe também saiu correndo. Porque meu pai estava fora de si. Você sabe como é que é uma pessoa louca? Uma pessoa maluca, é capaz de tudo. E meu pai sofreu um período de 7 meses. Eu perguntei à minha mãe: mãe, meu pai chegou de andar nu. Minha mãe disse: teve um dia em que teu pai tirou a roupa assim. Tirou a roupa dentro de casa, ele saiu nu até no quintal. Mas ainda assim, mesmo sabendo que ele poderia me bater, eu corri atrás dele, fizemos de tudo para poder amarrá-lo. Por isso é que eu disse: grande mulher Deus me deu. Se desse para nascer em uma próxima mãe, eu escolheria ela de novo para ser minha mãe. Ele sempre falou para mim: se um dia a vida estiver difícil, não busque a feitiçaria, filho. Se um dia as coisas estiverem difíceis no deserto, não busque a feitiçaria. Você vai morrer pobre, filho, vais morrer pobre, mas morra pelo menos com honestidade. Grande heroína depois da pessoa de Cristo Jesus. Um dia vocês vão conhecer ela, amém? Amém. Ela é baixinha, mas tem um grande coração. O tempo passou. Meu pai sai de casa e ele vai para o mar. Para quem conhece bem Porto Ambuim, sabe que à beira mar existem grandes montes. E esses montes, eles penetraram até o mar. Meu pai subiu por cima do monte, entendam? Meu pai subiu por cima do monte e ele foi. No final do monte, meu pai se jogou para poder se matar, para poder morrer afogado. Note como é que Cristo Jesus entra na história da minha família, do meu pai. Como é que Cristo Jesus sempre mostrou para minha família que ele tem um propósito para com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Dos céus, repito, meu pai subiu uma grande montanha fora da cidade. Essa montanha chama-se Tiros Pratos. Se um dia você for para Porto Ambuim, pergunta para os munícipes se lá tem uma montanha com esse nome, Tiros Pratos. Papá José conhece bem Porto Ambuim? Tem essa montanha, né? Ok. Papai também conhece? Já ouviu falar? Não? Tiros Pratos. Meu pai subiu nessa montanha, ele se joga. Aquele é tão alto, mas tão alto, que meu pai se cairia naquele mar, já era. Meu pai se atira da montanha para baixo e uma luz saiu do céu e segurou aqui no peito do meu pai, lhe prendeu na parede, as costas contra a montanha. Esse era o meu Cristo falando com meu pai. Lhe fez 3 perguntas. Por que está fazendo isso contigo? Sabe o que eu entendo? Nessas perguntas eu entendo o seguinte: por que você quer tirar a vida e deixar os meus filhos
Os meus escolhidos sem pai, é isso que você quer fazer? Porque eu e meus irmãos, nós somos escolhidos assim como meu pai e minha mãe. Por que você quer tirar a própria vida? Eu tenho alguns filhos que eu pus nas tuas mãos para você cuidar. Aquela voz lhe perguntou 3 vezes: por que estás fazendo isso contigo? Nota, igreja, aquela luz saiu do céu e prendeu aqui no peito do meu pai e as costas contra o monte, contra o morro. E aquela luz foi descendo meu pai devagar da montanha, devagar, devagar, até próximo do mar. Aquela luz não colocou meu pai com os pés na água. Aquela luz pegou em meu pai, depois de fora da montanha, na beira do mar, na areia, na praia, e ele mandou ir para casa. Mas antes daquela luz, daquele homem que falava com meu pai por meio daquela luz, antes desse homem falar para ele ir para casa, mostrou para ele que um dos pés dele, do meu pai, estava, essa parte do fundo aqui do pé, estava voltado de lado, veio para fora. E aquele homem falou para ele: pega nos teus pés, dobra os teus pés na posição normal, endireita os teus pés. Meu pai baixou, pegou nos pés dele, ele curvou, os pés inflamou. Ele disse: agora vai para casa. E meu pai foi para casa. Durante 7 meses, meu pai ficou louco. Minha mãe desistiu? Não. Minha mãe buscou ajuda, pegou meu pai, ele tirou de Porto Umbi com Asa Sul, ele arrastou até Luanda. E quando minha mãe voltou de Luanda para o Asa Sul com meu pai curado, meu pai sarado. Só não parou de beber, não parou de fumar, mas ele voltou bem. Meu pai me deu uma vez na cara, só uma vez, em toda a vida até agora, só uma vez. Minha mãe é do tipo que quando o filho comete, pega na mangueira e te dá, e te lava bem. Melhor dizer, lavava mesmo, enxugava bem enxugado. Mas ainda assim, todos nós nos apegamos mais na mãe e não no pai. Porque ela sempre foi a pessoa que mais próxima em relação ao nosso pai estava. Amém? Amém. Notemos que, igreja, não se define uma pessoa por um erro. Se Cristo Jesus nos definisse por um erro, eu, meus pais, meus irmãos, não teríamos oportunidades para sermos salvos. Mas diante de tanta luta, diante dessas trevas, Cristo Jesus entrou dentro do meu lar, no lar dos meus pais. E hoje Cristo mudou toda a nossa história. Glória a Deus. Quando eu completei os meus 13 anos, minha mãe me pegou juntamente com os meus irmãos e nos levou para Luanda, porque minha mãe é de Luanda. Nos levou para Luanda. 2 anos depois eu comecei a ouvir de forma mais ampla, mais profunda, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Cristo que resplandeceu a sua luz para o povo judeu, para o povo israelita 2000 anos atrás, é o mesmo Cristo que 2000 anos depois, ele resplandeceu a sua luz dentro do lar dos meus pais. Amém? Amém. Todo esse sofrimento eu entendo que Satanás, os demônios, na verdade, levantaram porque eles viram a marca de Cristo, a estrela dos céus, a marca do Senhor Espírito Santo em nós. Hoje meu pai é obreiro, minha mãe
uma mulher que continua lutando para ser salva. Hoje eu sou pastor, meu irmão que me segue é pastor, meu terceiro irmão, policial. Depois do policial tem mais um pastor, que está meio desviado, mas está orando para ele voltar para Cristo Jesus. Minha irmã caçula está desviada, mas também estamos lutando para voltar para Cristo Jesus. De uma coisa eu tenho certeza: haverá um dia em que todos aqueles que estão desviados hoje, eles correrão também para Cristo Jesus da mesma forma que eu corri. Jesus, porque Ele me escolheu, sendo eu pecador, e Cristo Jesus me respondeu: eu não escolhi nenhum justo. O único justo, o único homem que não cometeu pecado é Ele. Quando Ele chamou o apóstolo Paulo, chamou Paulo do pecado. Quando Ele chamou Davi, Davi estava no pecado. Quando Ele chamou Jeremias, Isaías e tantos outros profetas e apóstolos, também estavam no pecado. Tanto faz fora ou dentro da palavra, todos eles ainda se pecaram. A diferença é que eles não viviam mergulhando a vida no pecado. Amém? Amém. E é exatamente para isso que Cristo nos chamou. Cristo não nos chamou para nós vivermos pecando, mas para nós nos consertarmos, buscarmos a santificação e irmos para o céu. Amém? Amém. Cristo Jesus não desistiu de mim ontem, então não é hoje que Ele vai desistir de mim. Eu falava com o Edgar, o obreiro Edgar, hoje de manhã. Eu falei com o Edgar assim: Edgar, e tantos pecados que eu já cometi, de uma coisa eu tenho certeza: independentemente do tamanho do meu pecado, o meu amigo, o meu Cristo nunca vai me abandonar. Essa é a plena certeza que eu tenho. Quando alguém olhar para mim e dizer assim: dessa vez acabou para ele, Cristo Jesus lhe deixou, meu querido, se fosse para Cristo me abandonar, seria exatamente lá fora. Foram 3 ou 4 vezes que eu entrei em Cristo, fiquei no Evangelho de Cristo, depois desisti. Eu vim desistir. 3 ou 4 vezes assim. Ficava firme durante uns anos, alguns meses, depois desistia. Então nem agora que Cristo vai abrir mão da minha vida. Amém? Entenda algo, e foi dito aqui: se existe alguma coisa que Deus tem, é a sua imutabilidade. Deus não muda. Quando Deus escolhe você para cumprir um certo propósito, enquanto você não cumprir o teu propósito, você erra ou não, você vai cumprir. Deus não vai matar você e colocar outra pessoa no teu lugar. Esqueça isso. Se Deus não cumprir o propósito dele aqui, Ele vai pegar você, vai te levar para um outro lugar, a fim de cumprir o propósito dele naquele lugar aonde Ele vai te levar. Por que Deus não matou Adão e Eva quando pecaram? Porque Deus havia prometido para Adão e para Eva, não prometeu para uma outra pessoa a multiplicação da terra. Ele prometeu para Adão e para Eva. Amém? Amém. Falou para Adão e falou para Eva: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei o quê? A terra. Quem realizou o casamento de Adão e Eva foi o próprio Deus. Então não é por causa do pecado que Deus agora teria de matar Adão e Eva. Não, Ele prometeu para Adão e Eva: a terra vai ser povoada, mas por meio de quem? Por meio de vocês. O vosso ministério, Adão e Eva, prestem atenção, é povoar a terra. Mas eles pecaram, mas Deus não abriu o quê? Mão deles. Tenho pecados. Diante desse vídeo e diante da igreja e do mundo, eu digo: os maiores pecados que eu carrego nas minhas costas, eu não cometi lá fora. Cometi muitos pecados fora de Cristo, cometi muitos, mas os meus maiores pecados são cometidos aqui, na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E todos os dias eu tenho lutado para que Cristo Jesus me torne quem realmente Ele quer que eu seja. Gratidão, gratidão. Sou grato à pessoa do Senhor Jesus, pois a luz que resplandeceu nas trevas, que estava entre o povo judeu e o povo de Israel há 2000 anos atrás, é a mesma luz que depois de 2000 anos, agora na frente, resplandeceu dentro do meu lar, dentro do lar dos meus pais. Amém, igreja? Amém. Entenda, para finalizar, meu querido, você não pode dizer: eu sou bêbado
sou alcoólatra porque meu pai também foi um alcoólatra. Eu sou prostituta porque minha mãe também foi uma prostituta. Se fosse assim, eu também seria um drogueiro, um bêbado. Mas eu nunca bebi, eu nunca fumei. Sabe por quê? Porque todos nós somos um vaso. Você é você e eu sou eu. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, igreja. Amém.